Oi, bom, espero que sim! Hoje eu estou aqui para ensinar você a realizar essa proposta clássica. E aí, bora lá? Bora começar então, mulher. Lembrando, eu já fiz a preparação de pele completa, ou seja, já limpei, hidratei, passei protetor solar e primer. Então, o primeiro passo que eu vou compartilhar com vocês aqui agora é a aplicação da base. Essa é a base bege médio da Mário Maria. Depois de aplicar a base no meu rosto, eu vou espalhar ela com o auxílio do pincel Kabuki. Eu sempre espalho do centro para as extremidades. Depois de espalhar a base com o pincel, eu venho com a esponjinha, essa daqui é a Flat Blend da Mari Saad, dando batidinhas para remover qualquer marcação que tenha ficado. Dei um acabamento com a esponjinha, pensando que às vezes a gente se maquia na rua e que nem sempre a gente consegue carregar uma grande quantidade de produtos dentro da bolsa. Eu tô fazendo um passo a passo pensando justamente nisso. Então, ao invés de aplicar um corretivo onde eu quero mais cobertura, eu vou aplicar uma segunda camada de base. Da mesma forma que eu espalho a base no rosto todo com o pincel Kabuki, eu gosto de espalhar essa segunda camada abaixo dos olhos com um pincel pequeno de cerdas sintéticas. Depois de aplicar a primeira e a segunda camada de base e dar acabamento, agora é hora de selar essa pele. Para isso, eu vou utilizar o pó Mármore 01 da Boca Rosa. É muito importante, antes de selar a pele, se certificar que não ficou excesso de produto nas linhas de expressão, pois se você selar a pele com excesso de produto na linha, a sua pele vai ficar com aquele aspecto craquelado. Bom, já peguei uma quantidade satisfatória de produto com a esponjinha, já removi o excesso também no dorso da mão para não depositar logo de cara muito pó na minha pele. E agora eu venho dando batidinhas. Pressiona bem essa esponja para que o pó consiga penetrar nas camadas anteriormente construídas. Selada, agora é hora de realizar o contorno. Ah, Andressa, mas eu não posso realizar o contorno antes de selar a pele? Você pode, só que para quem é iniciante, provavelmente isso vai dificultar um pouco o processo de esfumar esse contorno, tá? Então, por isso eu gosto de demonstrar dessa forma, selando a pele primeiro e realizando o contorno depois. Para realizar o meu contorno, eu vou utilizar esse segundo tom da paleta Copacabana da Boca Rosa. Eu sempre pego uma quantidade satisfatória de produto. Depois de pegar o produto, eu removo o excesso das cerdas para não correr o risco de manchar a minha pele. Eu sempre começo o meu contorno mais ou menos na altura do topo da minha orelha, termino ele 2 dedos antes da minha boca e 2 dedos antes do meu maxilar. Agora eu vou realizar o contorno do nariz com o auxílio de um pincel pequeno, que na verdade é um pincel para olhos. Eu pego um pouquinho desse primeiro tom, que é um tom mais frio, e dá mais naturalidade nessa área onde eu vou realizar o contorno agora. Eu começo sempre no canto interno da minha sobrancelha e aos poucos eu vou descendo pelo topo do meu nariz, executando movimentos de vai e vem de cima para baixo, tomando muito cuidado para essas cerdas não abrirem e acabarem pigmentando uma área que eu não desejo. Agora
que eu já devolvi as sombras naturais do meu rosto, é hora de dar um pouco de cor e trazer aquele ar de saúde que a gente adora. Para isso, eu vou utilizar a paleta de blushes Carinha de Metida da Boca Rosa. O processo é o mesmo do contorno. Eu pego sempre uma quantidade satisfatória de produto e depois eu removo o excesso. E aí eu vou construindo a pigmentação aos poucos e ao meu gosto. Eu sempre concentro a maior quantidade de blush no topo da maçã do rosto e o restinho que sobra de produto no pincel eu vou levando na direção do meu contorno, sempre dando batidinhas. Dessa forma eu consigo esfumar a transição entre um e outro. Blush aplicado, agora eu vou iluminar esse rosto. Para isso eu vou utilizar o pó iluminador To Glow da Ruby Rose. O iluminador solto geralmente é muito pigmentado, então eu gosto de utilizar esse pincelzinho em formato de leque, porque como as cerdas dele são mais espaçadas, ele entrega menos produto e já facilita na hora de esfumar, não deixando o iluminador com aquele aspecto extremamente marcado. Eu gosto de aplicar o iluminador no arco do cupido, pontinha do nariz e nesse ossinho que nós temos aqui bem abaixo dos olhos. Depois de aplicar todos os produtos em pó, agora é hora de aplicar a bruma para conseguir recuperar o aspecto natural da nossa pele. Para isso eu vou utilizar a bruma de melancia da Anitta. Eu sempre dou um braço de distância entre mim e o produto, porque se eu aplico a bruma muito próxima à minha pele, ela formará gotas e essas gotas podem acabar abrindo buracos na minha pele já pronta. Depois de aplicar a bruma, é importante deixar ela secar para dar continuidade então na maquiagem. Bruma seca, agora é hora de dar continuidade à maquiagem. Então vamos começar os olhos. Quando eu estava aplicando a minha base, eu já apliquei uma quantidade na minha pálpebra, ou seja, eu já neutralizei essa região. Mas se você fez diferente de mim e não aplicou a base nas pálpebras, o ideal é que agora você aplique uma camada de corretivo para neutralizar as suas pálpebras e potencializar a fixação e a pigmentação da sua sombra. No início desse vídeo eu falei que a ideia de hoje era construir uma maquiagem básica com poucos produtos, e é por isso que eu vou utilizar o terceiro tom da paleta Copacabana da Boca Rosa como sombra. Esse pincel que eu vou utilizar para depositar a sombra na pálpebra é o W902 da Macrylan. Ele é um pincel de cerdas naturais, que é o ideal quando a gente vai trabalhar com produtos em pó. Eu pego uma quantidade satisfatória de produto, removo o excesso para não correr o risco de cair pigmento aqui abaixo dos olhos. E somente depois disso é que eu vou depositar esse pigmento na minha pálpebra. Eu sempre aplico essa sombra dando batidinhas. Dessa forma, eu ajudo essa sombra a pigmentar mais e eu também já consigo esfumar as suas bordas. Eu já depositei um pouco de produto, mas a sombra ainda está muito clarinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou intensificar essa pigmentação. Então, já peguei mais produto e vou repetir o processo. O segredo de uma sombra pigmentada é isso, você pegar produto várias vezes e ir construindo a pigmentação até a cor estar do jeito que você deseja. Depositei essa sombra por toda a minha pálpebra móvel e um pouquinho além do meu côncavo. E ela tá bem marcadinha, vocês conseguem ver bem a borda superior dela. Então o que eu vou fazer? Eu troquei o meu pincel, peguei um pincel mais gordinho, ele tá limpo, tá sem produto e eu vou fazendo movimentos de vai e vem de fora para dentro e eu vou remover essa marcação superior. Eu vou tentar levar o máximo possível dessa sombra até a minha sobrancelha para sumir completamente com qualquer marcação. Aqui no cantinho
cantinho externo eu faço movimentos de vai e vem, como se fosse uma vassourinha, varrendo essa sombra para fora, para tirar a marcação aqui do cantinho externo do nosso olho. Agora que eu já esfumei as bordas dessa sombra, eu vou reproduzir a mesma coisa do outro lado. Sombra aplicada nos dois olhos, sombra esfumada, agora é hora do tão temido delineado gatinho. Para realizar o delineado eu vou utilizar o BT Velvet Black e vou utilizar um pincel de precisão da Macrylan. Esse pincel vocês vão encontrar no kit WB700, que é o kit de delinear da Macrylan. Como o aplicador do BT Velvet é muito grosso para realizar o delineado, por isso eu utilizo um pincel à parte. E aí o que eu faço? Eu venho com esse pincel menor, pegando o produto no próprio aplicador do BT Velvet. Antes de tudo, é muito importante você apoiar o seu braço em uma superfície firme, isso vai te proporcionar mais precisão. E depois que eu já apoiei meu braço, já peguei o produto, a primeira coisa que eu vou realizar é um traço aqui no canto externo do meu olho. Depois de realizar o traço no canto externo do meu olho, eu vou pegar mais produto e agora do meio desse traço eu vou puxar um novo traço até o meio do meu olho. Novamente eu pego mais produto e agora por fim eu vou puxar um novo traço do canto interno do meu olho até o meio da minha pálpebra, ou seja, eu vou unir esse novo traço ao restante do esqueleto que já foi criado. Esqueleto do delineado criado, agora é só pintar dentro. E para isso, novamente, eu vou pegar mais produto. Delineado realizado nos dois olhos, daqui a pouco eu vou finalizar esse olhar com máscara de cílios, vou preencher a sobrancelha, mas antes vamos para a aplicação do batom para finalizar essa proposta clássica, que é um olho mais básico com delineado gatinho e batom vermelho. A primeira coisa que eu vou fazer é contornar o meu lábio com lápis labial da Luzense e na sequência eu vou aplicar o batom cor 10 da linha Pro da Playboy. Eu sempre começo contornando a parte superior e depois o lábio inferior. A primeira coisa que eu faço é marcar esse X no arco do cupido. Agora eu vou puxar um traço do canto interno até o topo desse X. Depois que eu contornei o lábio superior, agora é a hora do lábio inferior. A primeira coisa que eu faço é marcar o centro e agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte superior, puxar um traço do canto interno até o meio do lábio. Depois de contornar a minha boca, agora é hora da aplicação do batom. Para conseguir mais precisão, eu gosto de utilizar um pincel específico para a aplicação do batom. E aí eu faço exatamente como eu fiz na hora do delineado. Pego o pincel específico para a aplicação de batom, retiro o produto diretamente do aplicador do próprio batom. Assim como na hora de contornar o lábio eu comecei pelo lábio superior, agora eu vou realizar o mesmo processo. O esqueleto que eu havia criado com lápis labial e agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar máscara de cílios para finalizar o olhar, vou preencher a minha sobrancelha para finalizar a produção e eu volto aqui para mostrar o resultado final para vocês.
Voltei, meus amores, maquiagem completamente finalizada, apliquei a máscara de cílios, preenchi as minhas sobrancelhas, apliquei um gloss por cima do batom porque eu não gosto de acabamento mate, mas se você gosta, você não precisa realizar essa etapa. Lembrando, todos esses produtinhos que eu utilizei nessa produção vocês encontram na minha loja Lumière Maquiagens. Eu vou deixar o link dela aqui abaixo na descrição. Então é isso, meus amores, vamos chegando ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa proposta, que de alguma forma eu tenha conseguido ajudar vocês. E se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like de vocês e ativar as notificações para serem avisadas dos próximos vídeos. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até a próxima make!